Shalom! Seja bem-vindo ao canal Israel História e Cultura, e estamos em uma série de vídeos falando sobre deuses egípcios e hoje falando sobre Sete. Não esqueça que na descrição do vídeo temos sugestões de livros para você comprar pelo link, pois estamos afiliados à Amazon. Comprando pelo link, você estará ajudando o canal. Sete era uma divindade presente na religiosidade egípcia, sendo considerado o deus do caos, da guerra e das tempestades, além de ser muito relacionado com a desordem, violência, deserto e estrangeiros, sendo ele também uma figura negativa por ter cometido o primeiro assassinato na Terra. Os egípcios tinham uma imagem muito negativa desse deus, mas ainda faziam preces a ele pedindo por proteção. Esse deus ficou conhecido por ter sido o assassino de Osíris, seu próprio irmão. Esse assassinato foi motivado pela inveja que Sete sentia de Osíris, sendo que ele também perseguiu o próprio sobrinho, Horus. Foi desmascarado como o usurpador que era e expulso para o deserto. O culto a esse deus se centralizava em Ombos. Os egípcios associavam Sete com um animal que era conhecido como Chá. As descrições desse animal não combinavam com nenhum animal existente na natureza. Assim, a maioria dos historiadores entendem que Chá era um animal mítico para os egípcios. Outros historiadores apontam que Chá poderia ser um cachorro ou um chacal. O deus Sete era mencionado pelos egípcios como Senhor do Sul, porque tinha uma forte ligação com o Alto Egito, um dos reinos que formavam o Egito Antigo. Os egípcios acreditavam que Sete era filho de dois deuses relacionados à criação do mundo, Geb e Nut. Ele também era irmão de Osíris, Ísis e Horus, o antigo Horus. Sete era casado com Néftis, e algumas passagens da mitologia egípcia o associavam com deusas estrangeiras, como Ugarit, deusa síria, e Astarte, deusa fenícia. Isso porque Sete era considerado deus relacionado com os estrangeiros, sendo também vinculado com o deserto. Ao longo do tempo, a imagem de Sete para os egípcios sofreu uma profunda mudança, e ele passou de um deus com características positivas para um deus com características abertamente negativas. Isso porque, durante a época tinita, os egípcios consideravam que Sete era um deus bondoso que protegia Ra de uma serpente e que ajudava a humanidade. A partir do Novo Império é que Sete passou a ser relacionado com a violência, a desordem e o deserto, sendo também um usurpador e assassino do próprio irmão. Os historiadores não entendem ao certo como e por que essa mudança se deu, mas acredita-se que tenha relação com o período em que o Egito ficou sob domínio estrangeiro. Isso explicaria essa modificação, já que Sete era um deus muito relacionado com os estrangeiros. Sete é um dos protagonistas da história que envolve o assassinato e a ressuscitação de Osíris, seu irmão. Nesse mito, Osíris é o governante da terra. Em seu governo, transmitiu conhecimentos importantes para os homens, ensinando-lhes técnicas de agricultura, difundindo cultura aos homens e indicando a eles um modo de vida civilizado. Osíris governava com o auxílio de sua esposa e era um rei muito popular e amado pelas pessoas. Isso causou grande inveja em Sete, e logo esse deus passou a odiar o próprio irmão. Esse ódio foi causado pelo fato de que Néftis, esposa de Sete, o traiu com Osíris. Néftis havia se disfarçado de Ísis, esposa de Osíris, e se deitado com ele. Néftis engravidou de Osíris, gerando Anubis, deus dos mortos. Sete planejou o assassinato de Osíris e o concretizou, lançando o corpo do irmão no rio Nilo. Ísis resgatou Osíris e planejava ressuscitá-lo, mas Sete encontrou o corpo do irmão, esquartejando-o em várias partes e lançando-as em diferentes regiões do Egito. Ísis encontrou todas as partes, menos uma. A esposa de Osíris então fez um ritual para ressuscitá-lo e, durante esse ritual, engravidou de seu marido. A gravidez de Ísis deu origem a Horus, deus dos céus,
Sete assumiu o trono de Osíris, que passou a reinar na vida após a morte, e perseguiu Ísis e Horus, tentando assassinar o filho de seu irmão. Horus cresceu escondendo-se do próprio tio, e quando adulto foi confrontar Sete por ter usurpado o trono que pertencia a seu pai. Horus denunciou Sete perante os deuses, e aqueles lutaram durante décadas até que Sete foi desmascarado, confessando seus atos. Ele foi destronado e expulso para o deserto, enquanto Horus assumiu o trono. Apesar de ser um deus com uma imagem negativa, ainda havia veneração a Sete entre os egípcios antigos. Houve até mesmo faraós, como Ramsés II, que o veneravam, incentivavam o culto a esse deus e consideravam ser a encarnação dele, diferentemente da maioria dos faraós egípcios, que se relacionavam com Horus. O culto a Sete se concentrava no Alto Egito, e os egípcios o consideravam um deus importante para venerar quando se desejava controlar as forças da natureza no deserto. Havia egípcios que pediam proteção a esse deus, e o culto a Sete se centralizava em Ombos. Existiam santuários e sacerdotes que dedicavam-se ao culto a Sete, assim como existiam para outros deuses. Se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e comentar.